Boa noite, retornamos aí, tá? Quase finalizando essa parte de geometria espacial, tá bom? Lembrando que aqui é uma introdução somente, tá? Então, se quiser aprofundar, vai ter que pesquisar mais, tá bom? É só para dar um apoio. Então, aqui nós falamos na última aula de nosso objeto aí, tá? Então, na última aula nós falamos de um objeto especial aí para quem vamos pegar ele aqui para você mostrar qual o último objeto que foi falado. Então, na última aula, nós falamos desse objeto. Na verdade, não foi desse, a gente falamos foi do outro, né? Então, a gente falamos desse objeto aqui, né? Então, na última aula, nós falamos desse objeto aqui, que era o nosso cilindro. Então, aqui está um cilindro, tá? Então, aqui como exemplo, está o nosso cilindro. E aqui está um exemplo dele, tá ok? E aqui a gente pode perceber que nesse caso aqui a gente está com esse, demonstra que o cálculo, por exemplo, aqui de um volume dele. Então aqui se eu mudar, repare que se eu mudar aqui a medida que eu mude a altura dele, claro que o volume dele vai diminuir, tá bom? A não ser que se eu planificar ele, né, dá exatamente, ele não vai ter mais volume, né? Ele só vai ter só a área da base, né? Então, ele precisa ter altura para o nosso objeto ter volume, né? Então, e à medida que eu vou aumentando aqui a altura dele, ele também vai aumentar o seu volume que está aqui. Então, e a mesma coisa, se eu diminuir o raio, ele vai comportar menos, claro. E se eu aumentar esse raio, claro que ele vai comportar cada vez mais. Então, a gente percebe isso daí, tá ok? Então, aqui se eu tiver um cilindro de altura de 5 centímetros e raio 3, ele vai ter um volume de 144,4 centímetros cúbicos, tá? Isso eu recomendo que você veja na última aula como é que calcula isso, porque aqui já está feito os cálculos, né? Mais a área da base π vezes a ao quadrado e o volume, a área da base, que é esse valor vezes a altura. Então, bem simples nesse caso, tá? E vamos voltar lá porque a gente agora vai falar do cone. Então, vamos falar desse objeto cone, tá? Esse objetinho aqui que é chamado de cone. Então, nós temos aqui esse objeto. Ele lembra um pouquinho daquela parte da pirâmide, né? Eu vou ter uma base, né? Que vai, no caso aqui, nossa base, que é a parte de baixo, que vai ser um círculo. E em cima eu vou ter apenas um vértice, que a gente vai chamar de vértice do cone. Então, em cima vai ter apenas um vértice, tá? E aí a gente vai ter totalmente esse cone aí para a gente trabalhar com ele, tá? Então, se eu abrir esse cone, né, nós podemos pensar nesse cone aqui, que ele faz parte dos corpos redondos também, por isso que é uma continuidade nossa, tá? E aqui nós temos a altura dele, perceba que a altura, qual a diferença desse para esse? Esse daqui é oblíquo, então aqui ele vai ter uma angulação, então o vértice não vai estar exatamente no centro. Nesse caso, o vértice vai estar no centro, tá bom? Então aqui no caso, o cone reto, que a gente vai trabalhar mais. E aqui um desenho dele planificado, ó, bonitinho. Então perceba que ele aqui essa circunferência aqui é a circunferência da base. E essa outra circunferência aqui, que é a parte aqui que a gente chama de parte circular, que é a parte que a gente fala aqui lateral. E perceba que exatamente aqui nesse caso, o nosso raio dessa outra circunferência, que ela vai estar incompleta, a gente vai perceber isso mais lá nos modelos que a gente vai mostrar para vocês. Então, ele aqui é o raio dessa circunferência aqui, que é a parte lateral, é a geratriz aqui, tá bom? É a parte aqui que faz que vai ser uma parte dele, tá bom? Então, aqui vamos dar uma olhadinha aqui em um exemplo aqui, para vocês perceberem ele, tá bom? Então, aqui nós temos aqui um deles, tá bom? Que é exatamente ele. Perceba que esse cara aqui, ó, perceba que lá nós temos o outro, né, que é o nosso cilindro, tá bom? E aqui dentro a gente tem o nosso aqui é o cone, tá bom? Então o cone ele está aqui, ó. Então a gente percebe que a base dele aqui, no nosso caso, quando ele forma no final, esse nosso cilindro vai ficar do tamanho dele. E aqui a gente percebe ele aqui, ó, exatamente bonitinho. A gente pode olhar por cima, né? Ter uma visão por cima, né? Apesar que uma visão por cima é um pouco estranho, parece que a gente está vendo essa mesma visão aqui. Então a gente tem que virar ele, senão a gente não percebe o que está acontecendo aqui, né? Então a gente percebe aqui o que está acontecendo, tudo bem? Então aqui é uma das nossas visualização dele. Então aqui é a base, né? E aqui em cima
é o vértice, tá bom? E essa parte aqui, qualquer um desses parte aqui a gente chama de geratriz, tá bom? Por isso que é G, tá ok? Então percebe que aqui forma um triângulo, ó, um triângulo retângulo, por isso que a gente vai usar Pitágoras de novo. Voltando lá, então a gente voltando ao nosso apresentação, tá? E aí, eu acho que nós temos aqui também chamado de cone de revolução. Então, a gente temos o cone de revolução, tá? Então, a gente temos o cone de revolução. E a... Desculpa que saiu do... Voltou lá. Vamos continuar aqui. Acontece ao vivo assim mesmo. Aqui já passei. E aqui nós temos o que? Um cone de revolução. Como a gente tinha lá no nosso cilindro, aqui a gente também vai ter. Então, a gente vai ter esse, como é que é formado esse? Quando ele é reto, tá bom? Ó, imagina que eu tenho um triângulo aqui e eu pego esse triângulo e começo a girar ele em volta aqui desse eixo. Então, a gente chama ele de cone de revolução. Vamos dar uma olhadinha? Então, vamos dar uma olhadinha. Então, eu tenho aqui inicialmente esse nosso triângulo, tá bom? Então, aqui nós temos aqui o triângulo. Repare que essa, a base do nosso triângulo aqui é o raio, tá bom? Da base nossa aqui, tá bom? Aqui o outro cateto é a nossa altura do nosso triângulo e a altura do nosso, esse cateto também é a altura do nosso cone. E repare que aqui a hipotenusa, ela vai ser o G, né? Então, quando a gente está calculando lá, é exatamente esse cara que a gente está olhando para ele, né? Esse triângulo retângulo. E quando eu começo a girar ele em volta desse eixo, perceba o que vai acontecendo, ó lá, ele vai formando exatamente. Quando chega aqui no meio, eu passei um pouquinho, a gente chama aqui da secção mediana, que a gente vai mostrar posteriormente, tá bom? Então, fechando aqui, ó, repare que quando a gente fecha, ele fica bonitinho. Mas a gente não percebe, né, que isso daí é formado por formado por diversos outros triângulos, né? Então, a gente chama cone de revolução, tá bom? E como é calculado isso daí? A área da superfície de um cone. Então, perceba, a área lateral vai ser π vezes R vezes G, tá bom? O R é o raio, que a gente falou lá atrás, e o G é aquela hipotenusa do nosso triângulo, tá bom? E do cone. E a área da base é π vezes raio ao quadrado, continua. Só que, lembra, o outro lá tinha dois, aqui é um só. Então, a área total vai ser π vezes raio, e aqui tem dois jeitos de você fazer. Ou você calcula cada um separadamente, ou você coloca em evidência. Como os dois aqui tem π e r, você pode colocar em evidência, tá? Aí é gosto de vocês. Aí é cada um que faz do jeito que achar melhor. Eu ainda sempre prefiro fazer as continhas. E aqui, se a gente perceber aqui, o nosso volume do cone também é 1/3, ele é parecido com a pirâmide. Então, ele é 1/3 da área da base vezes a altura, tá bom? Lembrando que a área da base é π vezes r ao quadrado vezes a altura, tá? Então, aqui a gente pode perceber aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, a gente olhando aqui essa exemplificação de um deles, tá bom? Então, por que isso daí, ó, a planificação dele, então a gente percebe aqui, quando eu abro esse cara, ó, eu vou girando ele aqui, ó, o raio dele, quanto menor eu diminuo o raio dele. E quando eu pego a altura também, ó, cada vez que eu mexo aqui, ó, então perceba que se eu for lá e diminuir a altura dele, agora vamos pegar o ângulo, ó. Se eu pegar o ângulo de movimento, perceba que aqui, ó, tá vendo? Ele não formou totalmente uma circunferência. Mas lembre-se que aqui é o valor como se eu estivesse girando ele aqui em volta. Então, esse daqui é o valor do G, tá bom? Então, aqui é a planificação dele. Mas perceba-se que se eu diminuir o raio, ele vai, cada vez que eu diminuir, então ele vai diminuir também a condição dele ser parecido esse G com ele. Então, aqui é a planificação dele, tá? E aqui a altura, se eu aumentar a altura, então depende do que eu aumentar aqui. E aqui embaixo está os cálculos que a gente vai fazer depois, tá bom? Por curiosidade, aqui está os valores dos cálculos dele, da área lateral, tá aqui o valor. Então, voltando lá para o nosso... E aqui temos uma outra, aqui um exemplo do nosso planificação, tá bom? Aqui é um outro jeito de olhar para ele, tá bom? Então, aqui perceba que aqui tem o nosso cone, e aqui tem a planificação dele. Então, aqui é a parte da planificação lateral, tá bom?
E perceba que assim que eu vou mudando aqui, ó, então assim que eu vou mexendo aqui, ó, quanto maior a altura em relação, ele vai diminuindo, ó, diminuindo o ponto de comprimento, vai dando isso aqui, ó. Mas quanto menor aqui eu tiver com relação, mais próximo de uma circunferência ele vai chegar. Claro que se ele chegar até embaixo, ele vai formar exatamente a mesma circunferência, né? Então ele vai aumentando. E a mesma coisa se eu mexer aqui também no raio, né? Se eu mexer no raio, a mesma coisa vai acontecer. Até chegar uma hora que ele vai chegar exatamente. Claro que aqui ele não vai dar, né? Mas ele vai chegar quase próximo. Então, que é um outro jeito de eu ver a planificação dele. Tá ok? E vamos agora para os cálculos, né? Porque aqui é só para perceber o que está acontecendo. Então, sabendo que um cone reto tem 10 centímetros de altura e que seu diâmetro da base mede 16, tá bom? Calcule a medida da sua giratriz e sua área lateral. Então, se aqui até aqui mede 16, então esse pedacinho mede 8. E aqui a altura. Perceba que esse triângulo é bem conhecido, né? Eu tenho aqui esses triângulos, esses números aparecem sempre, né? Então, calculando aí, nós temos que G, né? Aqui é uma outra forma de mostrar, tá bom? Então, eu posso mostrar assim, ou posso usar Pitágoras, então tanto faz, tá bom? Aqui é um Pitágoras já desenvolvido, um pouquinho mexido. Então, aqui é um cateto, 10 ao quadrado, que é 100. Aqui, 8 ao quadrado é 64, e essa soma dá 164. Perceba que 164, se eu fatorar ele, vai dar 2 ao quadrado vezes 41. E aí eu só posso ter um parzinho de 2, eu posso tirar ele para fora da raiz. E a área lateral? A área lateral é π, que é o nosso 3,14, vezes o raio, vezes o nosso g, que foi o que a gente acabou de achar. Então, vai ser 8 vezes 2, vezes raiz quadrada de 41. Lembra que 2 raiz 41 foi o que acabamos de achar. E 8 vezes 2 dá 16. E aqui, como é raiz 41 não é exata e π também não é exata, a gente pode parar por aqui. Bom, né? Aqui, ó, como é que você faz a fatoração. E o volume, tá bom? O volume, a gente calcula o volume, que a gente mostramos lá, que é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Lembrando que isso aqui é a área da base, né? Então, a gente calcula esse volume. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui um cone reto de 8 metros e diâmetro de 6, tá bom? Então, de novo, ó, diâmetro, cuidado, hein? Diâmetro. Então, o raio é 3, tá? E aqui o G, ele já deu que o G é raiz quadrada de 73, tá? Então, ele deu que a raiz quadrada de 73. Vantagem que ele já deu pra gente aqui, né? No caso aqui, se ele não tivesse dado, a gente calcularia esse G. Mas no caso, a questão deu, né? Então, como ele já deu a questão pra gente aqui, então a gente vai calcular esses valores. E aí a área total vai ser π vezes raio. Então, aqui ele usou a fórmula. Aí é a condição de você. Então, vai ficar 3, que multiplica 3, porque o raio é 3, e o g raiz quadrada de 73. E aí vai ficar 3 vezes 3, 9. 3 vezes raiz quadrada de 73 vai dar 3, raiz quadrada de 73 π. E aí aqui você pode deixar assim mesmo, tá? Aqui tem um errinho básico. Aqui deveria ter colocado um parênteses, tá bom? Então aqui depois tem aqui um parênteses, porque não é só esse cara que é metros quadrados, é tudo que é metros quadrados, tá? E aqui o volume, que é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. O raio nosso é 3, a altura nossa é 8. Então vai ficar 3 ao quadrado, que é 9. Se eu simplificar aqui, né, 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 8 vai dar 24, tá? Então aqui nós temos 24 π metros cúbicos, tá bom? E aí a gente temos aqui, exatamente, então esses objetos chamados de corpos redondos, tá bom? E só para dar o que são esses sólidos de evolução que a gente falou tanto aí, tá bom? Então, a gente não percebe, né, os sólidos de evolução, porque a gente tem aqui vários objetos ao mesmo tempo, então a gente não consegue perceber ele. Mas se a gente diminuir a quantidade de objetos que tem aqui, por exemplo, quando a gente fala lá do retângulo, que a gente diminuir a quantidade de objetos que a gente tem aqui, a gente vai perceber melhor esses carinha aqui, ó. Se eu diminuir a quantidade de retângulos que tem aqui, ó, eu percebo que realmente, ó, quando eu ponho só 2, né? Mas se eu colocar vários, você não vai perceber esses retângulos, né? A gente colocar aqui 360, né? Então você só vai enxergar o cilindro, né? E a mesma coisa se você colocar um cone, né? Se você colocar um cone,
Também é a mesma coisa, você não vai perceber os nossos triângulos, mas quando diminui essa quantidade, você começa a perceber isso daí, ó. Você começa a perceber que, na verdade, são vários triângulos, né? Claro que essa visão aqui a gente não consegue ver direito, né? Porque a gente está por cima, mas quando eu olho por baixo, eu já percebo que isso daqui são vários triângulos, né? Quanto mais eu diminuo, mas se eu aumento isso daqui, você só vê o cone. Interessante isso, né? E aqui é legal que dá para fazer vários objetos interessantes, né? Você pode fazer alguns objetos bem interessantes que ao nosso dá para a gente ver alguns objetos que a gente não está acostumado a ver, né? Então a gente tem essas visões interessantes. Então todos esses objetos chamados de sólidos de revolução, né? Então a gente tem isso que é bem interessante. Então você pode perceber isso, ó, aqui nós temos um com e aí dá para fazer vários, né? Então depende da situação. E a gente termina por aqui. Abraço e até a próxima, tá ok?